Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast, estamos muito felizes de poder entrar na sua casa ou aí no seu trabalho, você que está a caminho do seu trabalho, escola, faculdade, está ouvindo esse Upcast, está assistindo. Nós estamos aqui nos estúdios da MV7, como você sabe, nessa parceria que nós estamos desde o começo do Upcast, aí dessa versão 2023, essa temporada 2023. E segue eles lá, não deixa de acompanhar tudo aquilo que eles têm feito. Você que precisa dar um upgrade nas suas redes sociais também, você pode estar procurando eles, que eles fazem toda a assessoria ali de redes sociais, da sua empresa, do seu negócio, da sua igreja também. E você também pode estar gravando o seu podcast, os seus vídeos aqui nesse estúdio onde nós realizamos o Upcast. Então, segue eles lá, procura Matheus e a Vani, que eles vão procurar te ajudar da melhor maneira possível. E sem demoras, você já deve ter visto qual é o nosso convidado do dia de hoje. Nós estamos muito felizes, recebemos o Matheus aqui hoje. Bora. Recebemos o Matheus lá na nossa igreja. O primeiro Upcast foi com ele, um dos primeiros. E hoje, nesse novo formato, depois da galera pedir muito nossas caixinhas de pergunta, estamos muito felizes de te receber aqui, mano. Amém. Obrigado Tamo por junto, aceitar o irmão. convite. Tamo junto demais. E aí, me conte aí. Apesar de todos nós te conhecermos muito bem, mas a gente sempre faz essa pergunta, porque tem muitos que nos assistem. Quem é o Matheus Dalmasso? Nunca vi. Nunca vi esse menino aí. Cara, Gosta primeiramente muito de café. Cara, eu amo café. Aqui já tá um primeiro detalhe, que eu amo muito café. Fiz o Thiago fazer café aqui também, então... Cara, primeiramente quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui nesse estúdio, né? A gente fez aquele primeiro episódio lá, um dos primeiros, né? Naquele formato simples, e hoje ver o estúdio aqui, enfim, todo o trabalho que vocês têm feito, cara, muito, muito feliz. Então é muito bom estar aqui de novo. Me chamo Matheus Dalmasso, tenho 27 anos, sou missionário, membro da 316 Batel, e é isso. É isso. Bom, vamos começar por aquilo que eu acho que tem te movido aí nos últimos tempos, essa fase tão missionária, né? Como que isso começou aí? Como que começou o Matheus Dalmasso missionário, assim, de ir para as ruas, de botar a mão no enfermo, ser curado? Como é que está acontecendo? Como começou isso na sua vida? Cara, foi tudo, assim, um processo depois que eu voltei para Jesus, né? Em 2020, buscando o Senhor, conhecendo o Senhor. E basicamente foi assim, uma resposta para o ambiente que eu tinha acabado de sair, né? Então eu tinha acabado de voltar para Jesus, saindo de um contexto de balada, de festa e tudo mais. E aí aquilo gerou em mim um anseio de tipo, cara, eu quero ser uma resposta para esse público de pessoas que estão nas ruas, que estão em festas, baladas e por aí vai. Então foi mais como uma resposta para Jesus, assim, né? Tipo, cara, por que ainda tantos jovens que já passaram a vida deles dentro da igreja, já serviram, já fizeram tantas coisas, se perdem, né? E por que muitas vezes é tão difícil voltar? Então eu falei, cara, eu quero ser uma resposta para estar conversando com essa galera, falando a língua deles, e de alguma forma mostrando como que o Senhor me encontrou, né? E mostrando que, cara, essa vida de festa, de balada, seja o que for, nunca vai satisfazer a nossa alma, né? Então, em resposta a isso, eu decidi não, né? Comecei essa parada de evangelismo de rua, de balada e viver essa vida meio missionária, e hoje mais em missão urbana, né? Que é essa missão aí que a gente está falando. Então, foi mais como uma resposta daquilo que eu tinha acabado de sair, assim. Cara, eu preciso alcançar essa galera. E foi de encontro aquilo que queimava no seu coração, né? Sim. Depois disso, o pessoal me perguntou esses dias, como que começou o One Mission, né? One Mission, começou então dessa resposta para aquilo que o ambiente que você estava inserido antes de aceitar Jesus. Começou disso ou foi um direcionamento de Deus? Como que isso começou? Foi também, assim, o One Mission, na verdade, ele surgiu início de 2020, final de 2021. Final de 2021, na verdade, surgiu o One Mission no meu coração, né? Então eu senti uma necessidade no meu coração, vindo da parte de Deus,
de iniciar algumas coisas, de iniciar esse movimento em praça, né? Uhum. E logo em seguida eu fiz uma escola de missões, voltei dessa escola e fiquei 2022 inteiro entendendo no Senhor como que isso ia acontecer. Eu tinha muito temor, Thiago, eu sempre gosto de falar isso, que quando o Amisha surgiu no meu coração, eu não iniciei de fato ele, porque eu tive muito temor de ser algo do meu coração, sabe? De ser algo do Mateus. Então, o que eu pensava, cara, se eu iniciar algo que não veio do coração de Deus, ele logo vai passar, ele não vai gerar frutos e ele vai ser só barulho. Então, eu fiquei 2022 inteiro só... Pra você ter noção, em 2022 eu tinha até esquecido do movimento. Porque eu falei, cara, vou esperar um tempo, vou ver o que Deus tem para isso e tal. E foi passando 2022, fiquei 2022 inteiro servindo uma igreja local, sem fazer missão, sem fazer nada, só a minha igreja local. E aí, em novembro, teve um culto na nossa igreja lá, que foi um culto, uma conferência, o Luca Martini foi nesse dia. E nesse culto eu fui chamado para orar pelo Brasil. E, cara, orando pelo Brasil, assim, foi um momento bem importante. A gente estava naquela época de eleição e tudo mais. E eu desci do púlpito, assim, né? E veio um pastor orar por mim, que eu nunca tinha visto ele na minha vida. O pastor Rafael, inclusive, um beijo. Hoje ele é um querido que tem... Volte e meia, eu sempre tenho conversado com ele. E ele orou por mim naquela noite e ele teve uma visão comigo, né? E ele falou, cara, não sei se faz sentido, mas eu te vejo pregando em praça. E ali eu tive o entendimento que aquilo no meu coração não era do Mateus, né? Então, era novembro. Falei, cara, não vou iniciar nada em dezembro, final do ano. Então, deixei passar dezembro, janeiro. E aí, dia 15 de fevereiro desse ano, a gente iniciou o Amisha. Então, não foi assim, tipo, do nada, né? Surgiu no final de 2021. E aí, nesse tempo, Deus foi amadurecendo. Muita coisa em mim também, né? Para dia 15 de fevereiro a gente iniciar. A gente iniciou e estamos aí. É bom você falar porque muitas pessoas têm algo, talvez a chama do primeiro amor ou queima algo no coração e sai fazendo. Sim. Né? Muitas pessoas até com boas intenções, sendo boas respostas, mas talvez não para o tempo. Né? Você falando ali, eu vi que Deus conduziu para um tempo certo, após um direcionamento de Deus. Né? Então, quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente vê que... os profetas, os grandes homens de Deus, eles só se moviam depois que Deus falava. Exatamente. Né? Os que pularam essa etapa, quebraram a cara. Quebraram a cara. Né? Quebraram a cara, tiveram decepções e alguns até, nos dias de hoje, né, acabam culpando a Deus. Sim. Porque, poxa Deus, eu estava fazendo a tua obra. Não deu certo, me frustrei, né? Então, é muito bom você entrar nesse assunto e compartilhar com a gente, porque é uma resposta para tantas atividades que a gente vê na igreja, tantas funções que as pessoas acumulam e muitas delas, às vezes, não é a resposta de Deus para aquele momento. Sim. Talvez seja uma resposta para o amanhã, talvez para depois de amanhã, um plano médio, longo prazo aí. E vocês têm ouvido, têm acompanhado também, sou um seguidor, mas tenho visto grandes testemunhos que tem queimado aí nesses dias, que você mais impactou aí nesse tempo na rua aí, essas experiências aí. Cara, sendo bem sério assim, Thiago, eu não sei, eu nunca imaginei viver o que eu tenho vivido esses últimos meses, assim, né? Desde quando a gente dá esse passo de fé, de viver aquilo que Deus tem para nós, assim. Mas eu sempre falo que Deus ele vai literalmente muito além do que nós pensamos, imaginamos, né? Então, uma das coisas que a gente, lendo, a maioria dos missionários, evangelistas, eles usam Marcos 16:15 ali, né? Para trazer essa imagem do id, né? Id por todo mundo e tudo mais. E, cara, lendo ali Marcos 16, o versículo 15 e o versículo 16 logo em seguida, a gente vê que, além do id, Jesus nos diz que os sinais perseguirão aqueles que creem, né? Então, além de a gente pregar o evangelho, Paulo ele fala que o evangelho não é por palavra de persuasão, mas poder de Deus, né? Então, não é o quanto eu falo bem, não é o quanto eu ministro, a minha oratória é boa, mas é o quanto de poder aquilo que eu estou fazendo no Senhor carrega, né? E aí, mediante a isso, eu falei, cara, não é possível se a gente ler a palavra de Deus e ver que os discípulos se moviam em tantas coisas assim, né, sobrenaturais de fato no Senhor, e a gente se contentar em apenas só pregar o evangelho.
a pregação do evangelho, ela já é por si só suficiente, mas ela precisa ser carregada com poder, né? Então, quando eu comecei a ver essa realidade, eu meti o pé na porta e falei, cara, vou arriscar, vou orar mesmo por cura, mesmo não vendo cura, né? Porque eu sempre ouvia pessoas falar de curas, né? Nossa, eu vi alguém orar e ser curado. Mas eu, de fato, nunca tinha vivenciado isso. Só que aí é a fé, né? É você dar o passo mesmo não vendo nada. E a gente começou. Eu lembro que as primeiras orações que eu fazia, assim, eu me alegrava muito, às vezes eu orava por um dor no joelho, e aí a pessoa, cara, a dor sumiu. Aquilo era, tipo, cara, glória a Deus, sabe? Tipo, eu lembro que no início do movimento, desde o início do movimento, a gente ora por cura, né? Toda reunião que a gente pode, a gente ora por cura. E uma das primeiras reuniões foi uma menina lá no movimento, e ela precisava fazer uma cirurgia no joelho, que ela tinha rompido alguma coisa lá, e a gente orou por cura por ela lá, e ela não precisou mais fazer cirurgia, assim. Então, ali começou... Cara, se Deus é o Deus que cura um joelho que precisava fazer cirurgia, Ele pode curar um cego, Ele pode curar. E ali a gente começou a se mover nisso, né? Então, e aí eu comecei a dar passos de fé. E, graças a Deus, assim, o que Atos 4:20 fala, né? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? E alguma das coisas que nós temos visto nesse tempo, eu até postei esses dias atrás, eu nunca imaginei, Thiago, ver um cego voltar a enxergar, cara, na minha frente, assim, sabe? Ou um surdo voltar a ouvir. E Deus tem nos dado essas experiências, né? Esses dias eu fui numa igreja, inclusive uma quadrangular, e o pastor, ele era cego do olho esquerdo dele. E nós oramos, e a esposa dele, uma semana depois, mandou mensagem para nós falando que ele tinha voltado a ver 100% do olho esquerdo dele. Então, cara, isso para mim, assim, tipo, meu Deus, cara, um cego voltou a ver, sabe? Cego de um olho, mas ele voltou a ver. Esses dias atrás, a gente foi ministrar numa igreja, e aí a gente fazendo um movimento de cura ali e tudo mais, de libertação, veio uma menina de 12 anos que nasceu sem ouvir dos dois ouvidos, ela só ouvia com o aparelho. O pai dela que trouxe ela, inclusive. E aí eu falei, cara, tira o aparelho dela. O pai dela tirou, segurou na mão, e a gente orou por cura, orou. E aí eu me afastei, assim, fui lá pro fundo da igreja, fiz uma pergunta num tom, não aumentei minha voz, nada. Só perguntei qual era o nome da mãe dela e fiz algumas outras perguntas, e ela respondeu todas as perguntas, cara. E aí, tipo assim, acabou o culto, eu tentei procurar ela para conversar com ela, e aí eu vi ela no canto, assim, né? Daí eu fiquei, cara, olha só a falta de fé, né? Falei, será que ela tá usando aparelho, né? E aí chamei ela, falei, e aí, como é que você tá? Tal? Cadê o aparelho? Ela falou, meu pai já levou embora já. E ela tava lá no meio das meninas, uma adolescente, brincando, rindo, conversando, sem os aparelhos, ouvindo todo mundo. E, cara, então, tipo assim, de fato, quando você se move, você permite o Senhor se mover através de nós. Mas, Mateus, eu tenho medo de não acontecer. Cara, é um medo de todo mundo, você orar e às vezes, isso não acontece. Mas essa visão, assim, cara, Deus não nos chamou para ver alguma coisa, né? Sim. Ele nos chamou para dar esse passo. Quem vai fazer ele, né? E para exercitar a fé, né? Exercitar a fé. Exercitar a fé é você fechar seus olhos e confiar que Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vai continuar sendo Deus e no tempo dele acontece. Então, muitas pessoas, quando têm medo desse ministério de cura, de libertação, de ministério até profético, porque ficam baseados no medo ali, né? Ficam restritos ao medo de o que vão pensar de mim, né? E esse é um medo que eu percebo, assim, que é tanto na questão de orar por cura, orar por alguma coisa específica, como também para pregar o evangelho, né? Esse medo de como vão me ver, de como... assim, eu falo que a maior parte das pessoas que têm timidez em relação a pregar o evangelho que é algo que eu acho que todo mundo carrega, até a pessoa mais extrovertida e comunicativa, quando se trata em pregar o evangelho, ela tem um frio na barriga, e é algo um pouco da nossa reputação mesmo, assim, né? De tipo assim, e se eu pregar e a pessoa não aceitar, ou se eu pregar e a pessoa rir da minha cara? Então, é uma quebra, é uma metanoia de você quebrar o teu eu, de, cara, entender que você não está indo em teu nome, né? Cara, eu não estou indo falar do Mateus, e se a pessoa falar não, ela está falando não para o Mateus. Não, estou indo falar de Jesus, né? Então, independente de como a pessoa vai reagir, se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, se ela vai zombar, se ela vai... Cara, não é sobre mim,
né? Então, o medo e a timidez, o receio de pregar o evangelho, orar por cura, é muito de como, se não der, como as pessoas vão me ver, né? E isso tem que ser quebrado, assim, a gente tem que dar esse passo de fé mesmo, como tu falou, exercitar a fé mesmo. E eu acho que isso vai também, não sei se vai concordar comigo, mas a coisa que o inimigo mais trabalha hoje em dia é na identidade do cristão. Então, quando ele não tem identidade firme, baseada na palavra, ele tem, de certa forma, dúvidas do que ele pode fazer. Sim, sim. Ele não sabe quem ele é. Ele sabe que Deus pode curar, mas ele não sabe que Deus pode curar através dele. Exatamente. Né? Exatamente. E eu recebo perguntas sobre isso, sabe, Thiago? Assim, cara, Matheus, será que eu também posso curar alguém? Será que Deus também pode curar através de mim? Será que eu também posso pregar o evangelho como você prega e tudo mais? Então, essa falta de identidade nos traz a imagem de que só alguns podem fazer, né? Então, uma coisa que eu sempre faço nos lugares que eu vou, eu nunca sou eu que oro por cura. Eu sempre convido a igreja junto comigo a orar, e nós oramos, nós fazemos, para que a pessoa entenda que quando a pessoa é curada ali, não foi o Mateus. A unção não está só sobre o Mateus. Eu não recebi nada diferente da parte de Deus, né? Está sobre nós, como igreja. E se cada um de nós carregamos essa identidade, de fato, cara, eu sou filho, eu sou discípulo, eu também carrego o Espírito Santo que estava sobre Paulo está sobre mim, né? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre mim. Cara, o que ele não pode fazer? E aí, a gente começa a dar esses passos de fé, sabendo que, cara, quem faz ele? Quem convence ele? Quem cura ele? Quem liberta ele? Sabe? Mas é essa quebra mesmo da reputação, de como vão pensar de mim e entender quem eu sou em Jesus. De fato, é ter essa identidade firmada no Senhor, né? E eu vejo muito também, te acompanhando ali nas redes, que você é um apaixonado por estudar a palavra de Deus, né? Como que isso tem queimado? Porque é a base daquilo que você prega na praça ou nas igrejas, no lugar onde você é convidado, se você está baseado na palavra, né? Sim. Como que acontece para você o seu dia a dia aí nesse sentido do estudo da palavra? Cara, que bem, até essa pergunta é muito legal, é algo que eu sempre falo, sempre tento falar isso pro pessoal, assim. Existiu já 2 tipos de Mateus lá atrás, né? Existiu um Mateus que foi no início ali da minha adolescência e juventude, onde eu era muito apaixonado por Jesus. Então, eu fazia muita coisa para Jesus, eu servia a minha igreja. Eu lembro que eu ia sábado de manhã e, às vezes, eu dormia na casa dos meus amigos, porque no outro dia já tinha ensaio de novo. Então, às vezes, eu passava o final de semana inteiro dentro da igreja e eu amava fazer aquilo. Mas eu era um Mateus que não lia a palavra de Deus. Assim. Eu não tinha costume zero de ler a palavra. Eu lembro que eu lia a palavra para dar uma célula. Daí eu tinha que ler a palavra, né? E aí, depois que eu saio desse contexto, eu fui para uma outra igreja, eu entrei num outro extremo que foi só ler livro e estudar a palavra e não mais me mover na paixão por Jesus, né? De ter um coração apaixonado de tudo isso que eu tenho feito hoje, de evangelizar, de falar do amor dele, de orar, enfim. Era mais o Mateus lendo livro e querendo discutir teologia. Aquela coisa. Sem praticar? Sem praticar, exatamente. E aí, quando eu volto para Jesus ali em 2020, eu lembro que uma das coisas que mais queimou no meu coração Mateus, eu não quero que você volte a ser um ativista. Né? Porque você fazer sem conhecimento bíblico é um ativismo. Né? Tô ali fazendo, uma hora você se frustra com o líder, com o pastor, porque às vezes alguém... Cara, às vezes o pastor vai falar alguma coisa que você não vai gostar. E se você é só um ativista, você sai da igreja, você desvia. Então, Jesus começou a me chamar para um conhecimento de quem ele era, né? E aí, desde que eu voltei para Jesus em 2020, eu trago isso para minha vida do equilíbrio, né? Cara, eu tenho que ser uma pessoa assim que vou na praça, né? Que é algo que Jesus tem queimado no meu coração, praça, balada, ônibus, aonde eu estiver, Uber, falar do amor dele, me mover, ser apaixonado por ele, mas eu não posso perder a palavra. Né? Eu não posso perder a essência do evangelho, que é entender quem o Senhor me aprofundar nas bases do evangelho, né? Até lá uma das coisas que mais vieram falar comigo depois foi num dos cortes que eu postei lá no SDA, lá, né? Da pregação, que eu falei assim,
Se eu te perguntar qual é o time do Neymar, você vai saber falar o time, o salário dele e tal. Mas se a gente pergunta hoje para a nossa juventude, não estou generalizando, obviamente, mas boa parte deles não sabem as bases da fé, não conhecem a história da igreja, sabe? Por exemplo, o porquê... Monte. Exatamente. A base ali, né? O porquê cremos no que cremos, né? Então, o porquê a igreja funciona como ela funciona. Existe um porquê, né? Então, a gente perdeu... Eu estou lendo um livro agora do Mike Duke, que é Avivamento, e ele fala sobre honrar os postos do passado. Mas como que eu quero saber o que o Senhor quer fazer hoje na minha atualidade, no meu tempo, sendo que eu não sei o que o Senhor fez lá atrás, né? Nos anos 2000, ali na Lagoinha, né? Através de homens, Rua Azusa, né? Que é hoje, muito do que nós vemos na igreja hoje do Brasil, é muito resquício da Rua Azusa, do desenvolvimento da Rua Azusa. Então, ali começou o anseio. Então, por exemplo, Thiago, eu não era uma pessoa de ler livro. Cara, eu lembro que eu começava livro e eu não terminava. Começava e não terminava. Muitos livros eu comecei e não terminei. Só com você aconteceu isso aí. Ninguém que está assistindo... Eu acho que eu sou um mero mortal. E eu lembro que quando iniciou o ano, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, cara, esse ano... Porque eu já estava vindo de uma leitura da palavra, de leitura de livros e tal, mas algo meio que, tipo assim, corriqueiro. Não era algo intenso, né? E aí, no início desse ano, eu falei, cara, esse ano eu quero... tratar isso como uma responsabilidade, como um dever meu, assim, não como uma obrigação, mas eu quero conhecer o coração de Deus. E aí eu fiz lá uma meta de 12 livros no ano, pensei, não sei se eu vou cumprir, porque ou um por mês, né, na minha cabeça era muito. Mas, cara, graças a Deus eu já li 11 livros esse ano, assim, então, tipo, para mim isso é uma vitória, né? Então, é algo muito recente também, essa questão de leitura de livros, de estudar mais a profundo, mas é algo que você começa a se aprofundar e, cara, não tem fim. Aí você começa a apaixonar, você começa a ter conhecimento, então daí você começa a ter base para aquilo que você está pregando, né? E daí você vive na prática também. Então, por exemplo, você estuda sobre cura, mas daí você vive na prática. Aí você quer estudar mais, porque você fala, cara, existe fundamento no que eu estou fazendo. Então, é muito importante para que a gente também venha pregar a Bíblia, né? Então... Sim. Hoje a gente vê uma realidade... não só, digo igreja a nível de Brasil, de não ter justamente esse equilíbrio de pessoas que se fecham nas suas escolas bíblicas, cursos, conferências, e ficam fim em si mesmo ali e não saem daquilo, né? Então, nós somos chamados a frutificar, a dar frutos, a compartilhar a mesa de comunhão, a mesa da ceia, é para você compartilhar, para você trazer algo à mesa, né? E isso agregando no ministério da igreja local, nas ruas, no trabalho, onde quer que esteja, né? Então, hoje a gente vê uma carência de uma igreja que talvez até tenha muitos recursos, cursos online, livros disponíveis. Não sou tão velho, mas na minha época era muito mais difícil você conseguir um grande livro. Ali você tinha que ir atrás assim, com muito afinco, e não tinha tantas referências. Então, hoje já tem... Você vê tantas pessoas lendo bons livros, tendo bons planos de leituras devocionais ali. Nossa, hoje, né? Você abre ali o aplicativo, poxa, ele te dá vários planos. Já com uma mensagem ali, um vídeo de um pastor explicando aquilo. Então, para quê? Para que você, esse tempo de estudo seja o mais proveitoso possível, mas que você saia, né? Que você exercite aquilo de alguma forma. Então, foi bom você compartilhar isso com a gente, porque eu acho que é uma carência da igreja como um todo hoje, né? Eu vejo, assim, muitas... Eu tenho tentado, assim... Ontem, recebi, inclusive, uma mensagem de um menino, ele falando, cara, eu comprei... que eu terminei de ler um livro, aí eu postei lá, ele falou, cara, eu comprei esse livro por causa de você. Então, saber que, de alguma forma... porque o que vai nos manter... Eu sempre falo isso, que o que vai nos manter na caminhada cristã nunca vai ser o quanto eu faço para Jesus, né? Não é o quanto de igreja eu prego, o quanto de vídeo eu posto, não. É o quanto de conhecimento que eu tenho do coração de Deus, né? Porque quanto mais eu conheço a Deus, os dias maus vão vir, vão bater na minha porta, os dias difíceis, os dias desânimos, mas eu não vou parar porque eu sei quem Jesus é, né? Eu sei quem Deus é, eu sei aquilo que tu falou. Eu sei a minha identidade em Cristo Jesus. Mas como eu sei minha identidade se eu não leio a palavra? Não tem como eu saber, né? Eu até... falei esses dias atrás uma pregação sobre
o porquê que hoje a maioria dos... Eu estava pesquisando lá, mais de 70% do jovem cristão hoje que entra na faculdade, ele se desvia. Uhum. Por quê? Uma falta de identidade. Sim. São pessoas que estão na igreja, finais de semana, os pais são crentes, mas nunca conheceram a Deus, sabe? Nunca se aprofundaram em ver quem eles são em Cristo Jesus. Nunca foram confrontados. E aí, quando chega o primeiro confronto, abandona. E aí a faculdade, o mundo começa a dizer o que ela é, né? Uhum. Ó, você é isso aqui, você tem que ser isso aqui. Ela não tem a identidade firmada dela, é isso aí mesmo que eu sou. Não tem identidade, e aquilo que a gente estava falando também, não exercita aquilo que aprende na igreja. Tá ali, cresceu na igreja, o cara cresceu na igreja, a hora que chega na faculdade, a hora dele colocar em prática, que ele tá né, bem alimentado espiritualmente, conhecimento, aí espana. Exatamente. E, cara, é triste ver imagine 70%. De cada alto. 10 jovens que a gente tem na nossa frente, 7 vão abandonar a fé porque não tem conhecimento, não consegue aplicar aquilo que aprendeu, não tem... Cara, eu falo assim, ó, que foram pessoas que... Sabe lá aquela passagem quando a Bíblia diz que alguns discípulos começam a abandonar Jesus, aí Jesus olha para os 12 e fala assim, cara, vocês não querem ir junto? Aí Pedro fala, né? Para onde nós iremos, só o Senhor tem lá. Então, assim, muita gente estava com Jesus ali. Né? Tinha os 12, mas tinha muita gente que acompanhava o ministério de Jesus, caminhava. Mas a hora que começou a ser confrontado, é isso. Cara, eu vou explanar, não vou conseguir manter. Então, por que Pedro manteve? Porque Pedro sabia quem Jesus era. Cara, você é o único caminho. Não tem mais para onde eu voltar, né? Um pouco também aquela questão de abandonar as carroças, os cavalos. Tudo que tinha. Porque se em algum momento tiver alguma oportunidade de abandonar Jesus, você vai pensar, mano, mas eu nem tenho para onde eu voltar. O ruim é que a gente quer seguir a Jesus ainda mais mantendo as velhas amizades, tudo. Com o controle na mão, né? O controle na mão. O controle da vida na mão. Se o Senhor falar alguma coisa que eu não curti aqui, opa, eu tenho para onde voltar. Então, cara, queimar tudo mesmo. E dentro dessa pesquisa eu também tenho estudado muito sobre isso. Muitos desses que saem na faculdade da igreja, eles retornam lá perto dos 30 anos. Meu Deus. Então, o que o inimigo está tirando da nossa geração, né? Nossa geração, está tirando a época que ele mais produz para o reino de Deus. Cara, sim. De força que a igreja precisa, né? Cara, hoje a força motriz de qualquer igreja é o jovem. O jovem que faz a parte da mídia da igreja, o jovem está no louvor, ele, se precisar lavar, ele está lá. Tem mais tempo para isso, né? Sim. E então, o que o inimigo está fazendo? Por falta essa crise de identidade, quando entra na faculdade, sai, aí volta 10, 15 anos depois... Gastou toda a energia lá fora. Aí volta e aí tem aquele remorso que depois é um longo tempo para tratar. Que é, poxa, eu passei tanto tempo longe e agora eu não consigo mais dar fruto. Que a pessoa ali tem filhos, tem casa, tem dívidas. Às vezes já casou com alguém que também nem casou, tem tanta separou. Fé. Nossa, cara, Então, essa é uma grande... estatística também, uma grande realidade da igreja hoje. De pessoas que só retornam e aí são a base da igreja. Continuam sendo firmes, mas ali, sabe, Sim. com muitas coisas ainda a tratar. Com base nisso, eu ouvi você falando sobre o testemunho que Deus está fazendo, está queimando, mas também, acho que o pessoal em casa, muitos não sabe quem era o Mateus. Nós falamos aqui, Mateus antes de voltar para Jesus, mas existe um Mateus que teve um encontro com Jesus, que teve ali uma história. Não sei o que você gostaria de compartilhar com a gente aí, mas eu conheço um pouco e eu sei que Deus tirou de um cenário ali e hoje você é testemunha vivo da onde Deus te tirou ali, né? Cara, eu resumo minha vida em João capítulo 4, mulher samaritana. Mulher samaritana indo buscar água, nem imaginava o que estava esperando ela naquele poço. Era o Mateus, dia 4 de outubro de 2020, né? Saindo de casa, indo para uma festa, nem imaginava o que ia acontecer, quem que ele ia encontrar nesse caminho, né? Cara, é muito João 4, assim, porque Jesus... os judeus, o caminho que Jesus estava fazendo até Galiléia, se não me engano, os judeus faziam um caminho mais longo para não passar por Samaria, para não ter contato com os samaritanos, né? Por causa da guerra que eles tinham ali e tal. E Jesus prefere passar por ali. Então, meio que ficar perto dos impuros, daqueles que eram
repugnantes perto dos judeus, mas Jesus prefere passar por ali para encontrar uma mulher que já estava ali no sexto, se não me engano, o quinto casamento, que nem era o marido dela. Então, Jesus pisa num lugar onde ninguém talvez imaginou que Jesus ia pisar. Eu ia falar com uma pessoa que ninguém imaginou que Jesus ia falar por amor a ela, né? E eu vejo Jesus fazendo isso na minha vida, assim. Dia 4 de outubro, eu estava dentro de uma festa, né? Foi o que me colocou hoje nas redes sociais, foi o meu testemunho, né? Inclusive, que eu ministrei lá na terceira. E, cara, eu nunca imaginei que Jesus ia me encontrar dentro de uma balada, né? Eu imaginei que, em algum momento, talvez eu ia ir para uma igreja e aí no culto Deus ia falar comigo, né? Mas não dentro de uma balada que Deus ia usar um cara mais louco que eu para falar comigo, né? Você tem contato com esse... Eu não sei quem que é. Cara, um anjo. Cara, pode ter sido, sério. Porque eu nunca vi ele... Assim, eu nunca tinha visto ele até o momento lá no dia. Nunca mais vi depois também. Eu não consigo, acho que nem lembrar direito o rosto dele, assim. Eu lembro do olhar dele, assim, porque ele olhou muito fixo no meu olho, assim, cara. Ele foi muito... Ele foi muito incisivo no que ele falou, né? E o contexto era, cara, tava ali, o final, já tava quase amanhecendo, o final da festa, meu tênis tudo sujo de barro e tal, assim, aquela loucura toda de festa. E eu lembro que ele olhou assim pra mim e falou, cara, você é escolhido, mano. E aí eu falei, cara, lá vem outra pessoa falar de Jesus pra mim na festa, né, cara? Tipo, eu não quero ouvir de Jesus, né, mano? O cara que tá fora, né? Ele não quer ouvir porque ele se sente mal, ele se sente constrangido, ainda mais pelo Mateus que eu era, que eu já tinha vivido tudo que eu tinha vivido, se sente mal, tipo, nossa, olha o que eu tô vivendo, né? Aquele temor também. E aí eu lembro que eu fingi que eu nem ouvi pra não dar moral pra ele, assim. E ele continuou, cara, olhou no meu olho assim e falou, cara, Deus manda te falar que não importa onde você estiver, o amor dele sempre vai te encontrar. E aí eu voltei assim pra casa, falei, mano, que loucura que é essa, cara? Eu voltei em crise, assim, cara. Que amor é esse, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, no outro dia eu acordei, aquilo no meu coração, o amor dele sempre vai te encontrar e tal. Eu falei, cara, se esse amor existe, o Senhor vai me mostrar na palavra, né? E aí eu fiz aquela loucura que muita gente faz, de abrir a Bíblia, colocar o dedo. E naquele dia... Roleta russa gospel. Dos anjos. E às vezes abre lá, né? Mula de Balaão. Daí você fala, não, Deus, esse aqui não é pra mim, não. Mas naquele dia deu certo, cara. Eu abri em Romanos capítulo 8, do 38 ao 39. 38 e 39. Porque nem vida e nem morte, nem anjos nem demônios, nem principados ou potestades, nem o presente, nem o futuro, são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu falei, cara, é o que Davi fala, eu posso estar no mais alto céu, colocar minha cama no mais profundo, né? O Senhor vai me encontrar lá, o Senhor está lá. Então, naquele dia eu falei, cara, esse amor vai me encontrar onde eu for, cara. Se eu continuar perdido, se eu continuar do jeito que eu estou vivendo, esse amor vai continuar me encontrando. Ou eu me rendo a esse amor agora, ou eu vou continuar, como tu falou, gastando a minha vida em coisas fúteis, passageiras, e um dia eu vou voltar com remorso de saber que eu, né, perdi tanto tempo da minha vida. Então eu falei, cara, eu quero voltar para Jesus. Daí eu lembro que eu voltei para Jesus dentro do meu quarto, sentado na minha cama, sem um louvor de adoração, sem, sabe? Cara, o Senhor me encontrou, assim. Nossa. E foi o que me mantém no Evangelho, saber que foi o Senhor que me encontrou. E a partir dali, cara, começou as maiores loucuras da minha vida ali, né? Porque a partir dali eu estava trabalhando num trabalho super estável, né? Depois de um tempo tive a perca, acho que eu já até te falei sobre isso, né? A perca do meu irmão. E aí, nesse processo, eu estava saindo do meu trabalho para viver missões integral. Enfim, foi tudo no mesmo processo, mas... Cara, o que me manteve foi sempre conhecer o coração de Deus, assim, saber quem eu era nele, assim, independente do que estava acontecendo na minha vida. Nossa. E quem está nos ouvindo aí, saiba que Deus pode te pegar em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. Não existe barreiras, pelo amor de Deus, nem para onde a palavra de Deus diz que o pastor largou lá as 99 para ir resgatar uma ovelha, né? Então, cara... Isso que eu ia falar, Thiago, porque... eu não lembro qual capítulo que é de Lucas, não sei se é Lucas 15, mas Lucas fala sobre essas 3 parábolas, né? E às vezes a pessoa que está ouvindo aí fala assim, cara, mas eu sou da igreja, né? E tem a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, mas existe uma parábola também para a dracma perdida, né? Que é a dracma que foi perdida dentro de casa. Dentro de casa. Então, eu li um livro que uma vez que falava que o último avivamento ele vai ser composto
baseado nessas 3 parábolas, né? Basicamente como? Primeiro, o Senhor vai derramar um arrependimento nos filhos pródigos, porque o filho pródigo ele sabe voltar para casa. Né? Ele não precisa de alguém lá encontrar ele. O pai não foi de encontro. O pai esperou ele voltar. voltar. E ele foi tomado por um arrependimento. Cara, lá na casa do meu pai, os servos são tratados melhor. E aí ele, tomado por esse arrependimento, ele volta por si próprio, né? O Espírito Santo tal. Existe a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela está perdida. Ela não sabe voltar, né? Deus vai levantar. Então, primeiro, Deus vai derramar um arrependimento no coração dos filhos pródigos, fazendo eles voltar para casa. Segundo, Deus vai levantar homens e mulheres para ir em busca das ovelhas perdidas. E aí, são essas pessoas que não sabem voltar, não têm força, mas Deus vai levantar homens e mulheres que vão até elas, cuidar delas, levar elas até novamente o aprisco, né? Mas existe a terceira, que são aquelas pessoas que estão dentro da casa, que são as dracmas perdidas. Então, às vezes, Matheus, eu não tenho chamado para fora, para a balada. Cara, tá tudo bem. Porque às vezes Deus pode te usar para ajudar a encontrar filhos perdidos dentro da casa. Que são filhos que estão indo no culto sábado, domingo, participando de eventos, mas estão perdidos. E aí Deus levanta uma geração dentro da igreja, que vai gerar uma reforma dentro da igreja para encontrar essas dracmas perdidas. A Bíblia fala que a mulher, ela revira a casa inteira até encontrar, porque ela é muito preciosa, né? Então, você que está aqui, às vezes está dentro da igreja, mas se sente perdido, Deus vai te encontrar dentro da casa também. Dentro de casa. Perdidos na casa do Pai, né? Perdidos na casa do nosso Pai. pastor tem uma mensagem muito forte sobre isso, que é justamente isso, né? E você falando me fez um link de pessoas que queimam no coração ganhar pessoas para Jesus, mas que ainda não têm talvez a habilidade ou ainda não perderam essa timidez de ir à rua, fazer missões, sabe, pregar o evangelho abertamente, mas pessoas que podem ser boas auxiliadoras para isso. Cara, é isso. Cara, eu posso encontrar a dracma perdida aqui enquanto eu não vou às ruas, sabe, entender o processo. Eu vejo que as pessoas querem pular alguns processos, sabe? Algumas pessoas de pular processo e entender justamente isso. Cara, que sensacional. Às vezes o tempo de eu estar aqui, né, cuidando disso e encontrando as porque o Mateus talvez não vai encontrar... Assim, talvez o Mateus não vai ser tão eficaz encontrando pessoas dentro da casa, né? Quanto alguém também não vai ser tão eficaz lá fora. E aí, esse é o corpo de Cristo. Né? Eu fazendo o que o Thiago não faz, mas o Thiago fazendo coisas que o Mateus nunca conseguiria fazer. Pastorando jovens, né? Então, é os 5 ministérios na mesa, né? Exatamente. Cara, isso daí... Cara, e a gente entendendo isso, cara, faz a igreja caminhar de uma forma... eu sempre olhando para o meu irmão e entendendo... Porque eu lembro, Thiago, que no início do meu ministério, cara, eu fiquei tão radical, cara, que eu ficava brabo em, tipo assim... de ir num culto... eu estava assim, num nível de entender missões, evangelismo, que se eu fosse num culto e não falasse nada de missões, eu já achava que, não, tá tudo errado. Jesus não está aqui. Mas, cara, calma. Tem coisas que eu não vou fazer. Né? Tem coisas que o outro vai fazer e eu preciso ver graça nisso e entender que Deus tem levantado essas pessoas. Então, esse entendimento é bênção, assim, às vezes Deus está te levantando para dentro da igreja, para estruturar, para cuidar dessas pessoas, né? E Deus vai levantando pessoas em cada contexto, né? Sim. Isso é bênção demais. E a gente vê também uma carência de pessoas para ensinar, né? Não sei se você... Sim. Pessoas dispostas a ensinar, a encontrar paradigmas, assim, resolver paradigmas do coração de muitas pessoas. Recentemente nós temos, não sei bem a certo o dia que vai ao ar esse podcast de hoje que nós estamos gravando, mas nós estamos vivendo aí, né, dias de guerra, né, em Israel. E, cara, o que eu vi de gente, meu Deus, crente contra Israel, assim, esses extremos, né, vamos eliminar os extremos, mas crente sem saber por que Israel sempre tem treta com... Por que nós temos que orar por Israel? E você, como um bom estudioso aí de escatologia que a gente tem acompanhado, até esses dias a gente entrou conversou sobre uns temas ali polêmicos, mas
Como que você vê, o que tem queimado no seu coração aí sobre escatologia, fim dos tempos, agora essa guerra em Israel e ali o Hamas? É mesmo o fim dos tempos? É mais algum do sinal? Ou, cara, não sei. Cara, é muito doido, assim. Eu comecei a estudar escatologia bem recente, né? Uhum. E como tudo no Evangelho tem muitas vertentes, né? E muitas crenças, né? E tudo mais. E aí, cara, é isso, é ver graça em cada uma delas. Mas o que mais me entristece, pegando essa questão aí de Israel, foi, obviamente, ver esses extremos de pessoas que não estão contra Israel, ou, né, enfim, e se dizem cristãs, como também pessoas que relativizam no sentido de isso aí tinha que acontecer mesmo, que está no fim dos tempos, e de alguma forma não se padecendo com aquilo que tem acontecido lá, né? Então, tipo assim, é profecia, né? Perseguição é profecia. Tipo, os cristãos perseguidos no Oriente Médio, seja onde for, isso aí está na Bíblia, tem que acontecer mesmo. E por mais que a gente vai para essas linhas teológicas e esquece do amor e compaixão por aqueles, né? Então, você abre lá hoje o jornal. Ontem eu abri, cara, nossa, tá sendo dias difíceis, né? Uhum. De você ler as notícias e falar assim, cara, no fim o que importa não é se eu acredito, se Israel tá no plano, não tá mais no plano, sabe? Cara, são vidas, sabe? Tipo, são crianças, são jovens que, de alguma forma, estão sendo mortas por terroristas, né? Então, isso não faz sentido. Obviamente, o que eu acredito, eu sempre falo que o que eu acredito pode mudar daqui a um tempo, porque eu estou estudando, né? Então, conforme você vai estudando, você vai aprendendo, enfim, você pode ir mudando as tuas visões, né? Mas hoje eu acredito muito de que Israel não foi tirado do plano, de que muitas pessoas acreditam que o Israel hoje é a igreja, né? Então, as promessas de Israel agora são para a igreja, não tem mais nada a ver com Israel, tem a ver com a igreja. Eu já não creio conforme o que eu tenho estudado, né? Então, eu creio sim que Israel tem um papel importantíssimo no fim dos tempos. Sim. Se a gente for ler, por exemplo, Isaías, Jeremias, a gente vê que no fim dos tempos, ali nos últimos momentos, os judeus serão levados novamente para exílio, para, vamos colocar aqui, campos de concentração, né? E então eles têm um papel muito importante nessa questão. E se eu não olhar para Israel, não orar por eles, não apenas como uma visão escatológica ou como uma visão teológica, mas olhar para eles também como uma visão de tipo assim, cara, são filhos e filhas, são homens, mulheres, crianças, eu preciso orar por eles, eu preciso falar com eles, eu preciso, sabe, tipo, independente da minha visão escatológica, colocar isso em pauta, assim. Então, mas eu acredito que estudando ali escatologia, tem muita coisa para acontecer até Jesus voltar, né? Uma delas é a construção do templo, né? Algo que ainda não aconteceu. Então, mas para acontecer são toques aí, né? Pode e tem teorias que já está em construção, né? Exatamente. Tem teorias que já está acontecendo, assim como a gente tem aquela, né? Será que o anticristo já não está aí? E vai ser o cara que vai calmar o ânimo do mundo inteiro? Ele vai vir com o discurso de paz, né? Então... E tá uma loucura. Tá uma loucura. O que a humanidade está buscando é paz, né? A gente vê... Ontem eu tava assim, cara, meu Deus, a gente tá em 2023, tipo assim, quase 100 anos depois do Holocausto, né? E acontecendo praticamente as mesmas coisas, cara, né? Tipo... Sim, eu vi algo que me chocou. Claro que as crianças ali, né? Aquela cena dos bebês, os 40 bebês ali, acho que marcou todo mundo. Foi, eu acho que o ápice. Não sei se pode acontecer algo pior do que aquilo, né, nessa guerra. Mas uma das notícias que me marcou foi ver que eles sequestraram uma idosa e ela era sobrevivente. Nossa, cara, já era uma sobrevivente do Holocausto. Então, cara, olha o nível que a humanidade chegou e a ponto de alguns até defenderem. Né? Exatamente. Defenderem que estão no direito deles, chamarem, né, a mídia podre do Brasil, chamar de combatentes. Eu passei, assim,
eu não acreditei a hora Cara, que eu tá. vi. Eu vi, ninguém me mostrou, não foi print, eu vi no jornal, tá lá, combatentes É. do Hamas. Cara, não são combatentes. Aí o pessoal que foi lá dia 8 de janeiro, invadiu o Congresso, são Aham. até Não. saiu um, acho que foi tipo um meme, né? Não gostaríamos de fazer esse tipo de meme, mas que o Brasil ia dar dicas de como eles prenderam 1.500 terroristas em um dia e o Israel, com todo o seu poder, não consegue, né? Mas eu tenho visto também, voltando para o tema que muitos tiraram Israel ali da... Não, mas isso daí é só mais um sinal, né? É só mais uma das coisas e tiraram Israel, como você falou, é a igreja. Nós somos a igreja, Israel vai viver a vida dele lá. É só tu pegar, né, Thiago? Por exemplo, não sei se tu ia perguntar mais alguma coisa. Pode falar. Não, e também seguindo para o lado... não, vamos orar por Israel, mas vamos orar pela Palestina também. Como eu creio, vou muito na sua linha teológica, escatológica, de que sim, nós temos que orar por Israel. Cara, é o povo escolhido. Sim, eles são. Eles são o povo escolhido. O Senhor não mudou isso. E como Deus é justiça e a sua palavra não volta atrás, cara, eles vão continuar sendo até o último dia. Exatamente. As profecias de Daniel, dos muros, Meu lá Deus. da segunda vinda. Então, cara... E Jesus vai governar onde? Aonde? Né, no milênio ali, quando pega ali, que ele vai... Cara, ele vai descer em Jerusalém. Né? O governo dele vai ser ali. Isaías, se não me engano, fala que as nações irão aprender das suas leis e tudo. Cara, é muito louco, assim, porque eu terminei de ler o livro agora do Vitor Vieira. Não sei se tu conhece o Vitor Vieira. Sim, sim. Ele é lá do IHOP, KC, na língua portuguesa lá nos Estados Unidos. Ele fala no livro dele, assim, cara, que a Bíblia fala que... eu não vou lembrar o nome agora, Magon, mas é onde o Jesus vai descer e ele vai cumprir juízo, sim, libertando todos os judeus que estão... o povo que está em exílio ali, né? E ele desce no norte de Jerusalém, cara. Então, assim, o contexto de fim dos tempos, ele acontece voltado para o Oriente Médio, né? Obviamente, Jesus vem, ele encontra a igreja, ele busca os santos, mas o contexto de fim dos tempos e de retorno de Jesus é algo que acontece no Oriente Médio. É por isso que ali existe até hoje. É uma guerra de muitos, muitos e muitos anos, né? Então, se a gente... É essa a questão. Se a gente não entende... por mais que seja o mínimo, né? A gente não está chamando para você ser um doutorado em escatologia, não. Sim. Mas você estudar, ler, pegar as pautas, por exemplo. Tem coisas que a gente acredita, que a igreja acredita, que surgiu há 200 anos. Né? Exatamente. São coisas muito recentes. Que não existia antes. E que nunca existiu. Tipo, né? Se você pegar os primeiros discípulos, os discípulos de João, o que eles acreditavam? E você bater... E por que a gente acreditava? Porque a gente viu um filme um dia e o filme dizia isso. Sei lá. Então, é você estudar, você pegar tudo que é falado e você mesmo, conforme a Bíblia, criar só... Né? Não criar, tipo... Você tirar a sua própria conclusão, né? Também não se tornar uma massa de manobra. Eu sigo esse cara fala isso, eu sou isso aqui também. Não, deixa eu ouvir o outro lado também e tudo mais. Mas falta isso na igreja. Por isso que a gente entra nessas loucura, cara. De não orar por Israel, de apoiar outra coisa, de apoiar governos que muitos cristãos apoiam. Sim. Né? Porque hoje está muito polarizado, né? Não, porque a direita apoiava Israel, então não vou me meter... Porque é questão política. É por causa da direita. Se eu estiver do lado de Israel, eu estou dizendo que eu sou voto em fulano. Cara, não. Eu acho que existem princípios que são irrevogáveis. Está na palavra de Deus. E existem muitos pregadores de TikTok que acabam tirando, cara, galera do foco e entrando numa pira sem... E a falta de ter uma referência de pastor, né? Um pastor, um conselheiro, alguém que... Peraí, eu não estou entendendo. Porque a gente tem dúvidas. Eu também tinha muitas dúvidas. Coisas que eu tinha estudado em escatologia 5 anos atrás. Eu falei, cara, como é que é mesmo? Israel, qual que era a briga? Qual que era a treta com o outro? Cara, você tem que voltar a estudar de novo, perguntar para alguém. Não, isso aqui é verdade. Porque você tem muitas vertentes hoje na internet, né? Muitas opiniões... que os caras são bons de papo. São, E até conversando... Eu tava fazendo cabelo hoje, tava conversando com o barbeiro lá, falando
esses terroristas, eles foram pessoas que acreditaram numa verdade que alguém contou para eles. Uhum. Uma mentira, né? Claro. Tanto é que os caras faziam essas atrocidades e aquilo se tornou uma verdade tão absoluta que o cara faz a qualquer preço. Eles crescem ouvindo coisas sobre os judeus, né? Sobre os... Sim, o próprio código de conduta do Hamas se você ler, tá até no site dele, se você bater um Google, você vê. O código do Hamas é destruir Israel. Com essas letras, né? Dessa forma, destruir Israel a qualquer preço. É o maior objetivo do anticristo, né? Sim. Então, tem coisas verdades que pessoas contam para nós e vira algo absoluto. Sim, sim. Contra a palavra de Deus, sabe? Coisas... até fiz essa pergunta pro barbeiro. Cara, você acha que esses caras que estão lutando lá, será que eles não têm família? Os terroristas, né? Uhum. A ponto dos caras fazer isso com a família de outros, por mais cara, eles cresceram acreditando numa verdade de que eles são inimigos mortais e que se eles matarem, eles vão encontrar o lugar de descanso deles, né? É muito louco, cara. E, cara, o anticristo, eu tava estudando, fiz uma escola agora, Escola Ver do Fábio Coelho, sobre fim dos tempos e tal, e ele fala sobre as 3 agendas que o anticristo mais vai lutar: família, igreja e Israel, né? Então, é muito doido, né? Se você pega os governos hoje do Brasil, os governos hoje das nações, um governo que apoia Israel, ele provavelmente é um governo que apoia a família e provavelmente é um governo que apoia a igreja, né? A gente tem hoje, infelizmente, o nosso governo, nem sei se pode falar isso aqui, mas, cara, é um governo que, querendo ou não, né, foi elogiado pelo Hamas quando foi eleito, né? É um governo que é contra a família, porque alguém que quer legalizar o aborto não é a favor da família. Sim. E um governo que é contra a igreja, né? Porque estavam tentando colocar censura até em versículos bíblicos contra o homossexualismo, ou enfim, o que eles acham. Então você vê que é uma agenda muito organizadinha. Sim. É contra a família, é contra a igreja e é contra Israel. Então, a gente tem que estudar a Bíblia, senão eu voto... É muito louco, cara. Sim. A gente começa a entrar em ideologias que nem... né, por não conhecer a palavra de Deus, cara. E aí eu ouço um pastor do YouTube, do TikTok, esses dias eu estava conversando com uma pessoa específica aí, e as maiores referências dessa pessoa são pessoas de Instagram, cara. Sabe? O meu pastor referência é tal pastor. Cara, aí você vai ver o que o pastor fala. As pregações dele. Sabe? Que Jesus queria ter relações com mulher samaritana. Olha a loucura. Então, a gente está tão com falta de conhecimento da palavra de Deus que a gente começa a ouvir, né, o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Timóteo, prega a palavra, esteja preparado em tempo fora de tempo. Porque haverá, Timóteo, né, ali no fim, pessoas que vão com coceira nos ouvidos buscar mestres para si mesmo, que alimentem seu próprio ego. Então, a gente está nessa geração onde eu começo a buscar pregador que fala o que eu quero ouvir, né? E aí as minhas maiores referências não é mais o meu pastor que está caminhando comigo, conhece minhas dores. É o pastor do YouTube lá. Sim. Né? Se você pega e isso, até mesmo o povo de Israel, do Antigo Testamento, se você pega quando eles construíram o bezerro, eles não construíram porque eles queriam outro Deus. A palavra de Deus ela é muito clara. Eles queriam uma pessoa no lugar de Moisés. Então, Moisés não descia, não. E aí o que vão fazer? Cara, constrói aí, porque para a gente adorar a Deus, eles queriam adorar a Deus, mas queriam algo para substituir Moisés. Então, o que o ser humano, os homens e mulheres procuram? Alguém para seguir, mas aí acabam caindo de construir. Constroem um bezerro, constroem... fulano fala bem, me identifiquei com ele, a minha energia bateu com a dele. O discurso é o mais bonito possível. Mas na essência, cara... Não. E, cara, pegando até esse capítulo, eu não lembro se é Êxodo 38, 32, é entre o 30 e o 40 ali, esse capítulo de Arão ali. E é por isso que hoje a igreja do Brasil, por exemplo, não conseguiria passar por uma perseguição, cara. Não conseguiria suportar uma perseguição. Primeiro, né? Porque quando Moisés sobe e ele demora, né?
povo fica alvoroçado, né? E a primeira coisa que o povo propõe para Arão, ele cede. Né? Ele cede. Por quê? Porque Arão, ele era um homem de Deus, ele que estava ali junto com os sacerdotes, a geração dele, ali, os filhos dele, mas Arão era alguém dependente espiritualmente de Moisés. Então, a espiritualidade de Arão passava pela espiritualidade de Moisés. Arão não tinha espiritualidade própria, ele não tinha uma busca por Deus própria. Então, quando Moisés sai, ele cede, né? Então, hoje a nossa geração é uma geração que não tem dependência espiritual. E não que eu não tenho que ter o meu pastor, não é isso, né? A gente precisa entender. Mas cara, eu preciso ter a minha vida com Deus. Eu preciso entrar no meu quarto, ler a minha Bíblia, orar ao Senhor, conversar com Deus. Em outras palavras, é aquilo que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Se Arão tivesse entendido isso, cara, exatamente eu tenho isso. que replicar as atitudes de Moisés. Exatamente isso. Você usou o exemplo perfeito. Mas a gente está muito sendo imitadores de homens, né? E aí quando o homem falha, quando o homem peca, quando o homem cai, quando o homem some, quando o homem... Eu não tenho mais para onde ir, cara. Aí eu cedo, eu crio o bezerro de ouro, né? Então a gente tem que, sim, ter referências, acompanhar, né? É o que eu sempre falo, cara. A tua referência de missões e de evangelismo pode sim, você pode acompanhar e me ver como uma referência, mas tem que ser alguém que sempre que tenha, sabe? Hoje eu falo assim, Thiago, que quando se fala, por exemplo, qual que é a tua maior referência de avivamento, cara, acompanho muitos caras, sigo muitos caras, mas hoje a minha maior referência de avivamento, por exemplo, é o Emanuel, um amigo meu da minha igreja, que eu nunca vi um cara que queima tanto por avivamento. Tu conhece o Emanuel, né? Inclusive, fica aqui o convite abertamente, publicamente. Já conversei com ele. Emanuel Celino. para estar aqui com a gente no Upcast. Exatamente. Já foi lá no Up. Ele foi num dia, inclusive, que eu não estava. O pessoal falou, cara, quando você vai trazer o Emanuel de volta? Cara, e hoje é a minha maior referência, porque é um cara que eu sento na mesa, eu conheço o coração, eu conheço a família. Então, falta um pouco isso de a gente ter as nossas referências em pessoas que a gente conhece, cara, sabe? Boa. Né? Por exemplo, qual que é a minha maior referência hoje de oração? Cara, minha mãe. Que eu vejo ela levantar 3 horas da manhã e orar lá na sala, né? Então, não que eu não possa acompanhar pessoas, eu seguir pessoas, mas, cara, eles estão distantes, né? Então, é legal você falar isso por você ter esse ministério itinerante como missionário, mas você tem uma base pastoral, tem uma igreja que com certeza te cobre em orações. Sim, ali, né? Eu lembro quando você foi ministrar lá na igreja, que você passou até antes de você ministrar, passou o vídeo do seu pastor falando, olha, tá indo com a minha bênção. Não sei se você pode fomentar cada vez mais isso sobre essa autoridade que está sobre nós estarmos congregando com pessoas, com pastores, com líderes que nos motivam. Quando a gente vê lá em Atos, Paulo e Barnabé sendo enviado, a Bíblia diz que a igreja, né, ali a primeira igreja primitiva, se reúne com eles, oram por eles e enviam eles, né? Então, eu falei isso para um jovem, para 2 jovens, alguns dias atrás, que inclusive esse tempo a gente pensa que Paulo recebeu lá o milagre, né? Teve um encontro, recebeu o milagre e aí já foi. Não, saiu bem louco. Saiu do nada. Cara, foi 13 anos. 13 anos. Ele ficou isolado, né? Cara, aprendendo. E aí, é bom você falar isso, só fiz um parênteses aqui. Não, mas é verdade, porque a gente tá, infelizmente, aí com muitos missionários se auto-enviando, cara, né? Então, hoje, assim, cara, tudo que eu faço, o meu pastor tem minha agenda. Massa. Não só meu pastor, o Andreas, que hoje é meu pastor geral, mas o Anderson, que é meu pastor de jovens lá também, o Emanuel, que é o meu líder de grupo familiar. Então, todos eles estão cientes da minha agenda, da onde eu tô, que igreja que eu tô, o que eu tô ministrando, né? Porque eu não posso me auto-enviar, né? Eu não posso querer edificar uma igreja. Uma coisa que eu tenho ajustado agora cara, eu estou servindo fora, né? Mas eu não posso deixar de servir minha igreja local. Eu pertenço a um corpo, né? Eu pertenço a um corpo, né? Uma família local, então isso é muito importante. Quando Jesus está passando... Ai, cara, me fugiu agora. Mas Jesus está passando e ele vê acho que é uma figueira. Sim. É uma figueira que não dá fruto. Mas é porque ela ali era um lugar de uma plantação, não lembro agora. Se era uma... Puxa vida, me fugiu.
Mas o sentido, só para não ficar no vácuo aqui, é que a gente tá falando várias coisas, mas... Vai lembrando. Vai lembrando. Mas o sentido é que aquela árvore estava sozinha ali. Ali não era ali não era Um lugar de figueira. Então seca e morre. Porque você tá sozinho, Tá sozinho, você vai morrer, mano. Um missionário no campo sozinho ou o itinerante sozinho, não existe isso, né, cara? E a gente tem que estar ligado a um corpo. Não. A gente tá ligado. O dedo não vai fazer nada sozinho. Sim. Ele faz com o corpo. Que corpo que é esse? Igreja local, a igreja de Jesus. Então, isso é muito importante, cara, né? Massa. Eu entendo, por exemplo, que a minha cobertura espiritual 100% é o Senhor Jesus. Mas isso não anula a autoridade do meu pastor, da minha liderança, de me orientar, Cara, por exemplo, eu até falei pro meu líder, eu falei, cara, me perdoe que por causa da correria eu não estou conseguindo estar nos sábados lá, né? Uhum. E é algo que me incomoda porque, cara, eu não fui chamado só para estar nas igrejas. Isso aí é o secundário, né? Se eu não estiver conseguindo servir minha igreja, que são as pessoas que me conhecem meu coração com excelência, eu estou falhando, né? Então, a gente tem que ter isso no nosso coração, né? A gente não faz nada sozinho. Surgiu algo no meu coração, cara, sento com tua liderança, sabe? Ouça eles, e é muito importante isso, né? Porque a gente está aí hoje, querendo ou não, a rede social dá voz para muitas pessoas, né? Então, às vezes, até uma pessoa que não tem igreja, que não é cuidado, que não é pastoreado, que, enfim, tá tendo voz hoje para falar o que ela... Cara... E milhões, né? Não é só... Não, eu tô assustado, assim, ó, abrindo aqui para vocês, com a quantidade de lives no TikTok de profeta que, cara, fica berrando. Você entra ali, aí como eu às vezes eu paro para dar umas alfinetadas, assim, para ver se o cara que a maioria que faz live TikTok, cara, que aparece e fala assim, não, esse cara não... Porque testifica o Espírito Santo, sabe? Testifica, cara. Um charlatão lá, daí você olha assim, 300, 400 pessoas. Falei, cara, não é real isso. Não tô vendo isso. Cara. Cara, pra gente reunir na igreja 300 pessoas. Dificuldade que é. E aí você vê 300 pessoas na sua casa, talvez ali no momento, dando uma atenção pro cara desconhecido, mano. Desconhecido? Não, nunca viu, cara. Não sabe. E soltou um... Deus tem uma bênção pra ti hoje, nessa noite. Nessa live. Cara... Agora... Cara, fuja disso, em nome de Jesus. Nossa, é loucura, cara. É loucura, assim. E a quantidade... O que me assusta é a quantidade. Que daí você clica num ali, aí começa a vir outros do mesmo... Outro. Cara, eu falei, meu Deus, até parei de ver essas coisas pra não pecar. Pra não pecar contra os... Cara, é muito... Cara, é muito doido. Entra naquilo que a gente começou. Às vezes, talvez até tenha uma boa intenção no coração da pessoa ali. Mas, cara, espera o processo. Cara, o que mais me pegou, assim, Thiago, nesse tempo todo, assim, eu até falei esses dias atrás com um amigo meu, cara, é uma busca incessante por número, né? É uma busca incessante, assim. Eu tava saindo um filme agora. Não sei se chegou a ver o filme do Jesus Movement, Jesus Revolution, não vi que ainda. saiu na HBO, que é um filme que é inclusive com o ator do The Chosen, o Jesus, ele fazendo o Looney Frisbee, que foi o precursor do avivamento que rolou ali nos Estados Unidos. Surgiu a Vineyard, surgiu os primeiros avivamentos em Asbury e tudo mais. Foi com esse cara, Looney Frisbee. E o cara que foi ganho nesse movimento é um pastor chamado Greg, que hoje é um pastor americano super conhecido e tudo mais. E ele está fazendo um outro filme chamado Fame, que é fama, né? Porque eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com jovens. E a maioria dos jovens, o maior anseio daqueles jovens é ser rico e famoso. Cara, hoje a gente tá... antigamente era muito... Assim, pra você ser famoso era muito raro. Tipo assim, era um a cada 1 milhão. Era o cara que fazia malhação. Ele era famoso, né? Hoje, com as redes sociais, é tanta gente com 1 milhão, com 2 milhões, e verificado, que existe um anseio de que, tipo assim, cara, se eu tenho tanto seguidor, eu não presto, eu tô errado na sociedade. Porque eu tenho um amigo meu que viralizou no TikTok e tal, e ele tá com 100 mil seguidores. E aí, existe esse anseio. Só que com esse anseio, existe o quê? Vale tudo. Vale eu postar um vídeo que talvez eu nem sei do que eu tô falando, cara. Mas eu ouvi alguém falando e eu vou reproduzir o que ele falou porque deu certo no vídeo dele. Cara, e aí, cara, Deus começou a me pegar nisso porque
Teve uma vez que eu fui, não vou citar nada aqui para não, né? Mas eu fui num retiro e tinha muitas pessoas conhecidas. Eu lembro que eu estava em mesa assim, ó, Thiago, com 2 milhões de seguidores, 3 milhões, 800 mil, 500 mil, meio milhão. E não generalizando, porque muitos ali eu conheci o coração e sei que são de Deus, mas muitos caras assim, ó, nossa, meu vídeo está com tanto seguidor, tantas visualizações, tantas curtidas, estou batendo tanto seguidor. E aquilo começou a me incomodar de uma forma que eu falei, Jesus, Deus me livre entrar nesse ciclo, porque é um ciclo vicioso, Thiago. Eu lembro que quando eu entrei nesse meio, meu sonho era bater 10K, porque na época o 10K te arrasta para cima e tal, e você bate 10K. E aí você vê tem alguém que tem 30. Aí você fala, nossa, eu queria o 30 ali, cara. Aí você vai e bate 30. Daqui a pouco, nossa, mas 70 seria... E você vai subindo, cara, e nada satisfaz. Cara. Nada. Você tá com 100, tem gente que tem 200, você quer o 200. Aí daqui a pouco você tá com 500 mil, você quer 1 milhão, porque, pô, daqui a pouco é um... Cara, e você não satisfaz a tua alma, cara, com aquilo, sabe? E vira um ciclo vicioso. E eu lembro assim, cara, que eu falei assim, mano, eu saio desse meio, eu não tô nem aí. Hoje eu brinco assim, que o pessoal caminha comigo, que eu prefiro postar em horário que nem é horário de engajamento, porque se for entregue, foi Jesus que entregou, se não for também... Cara, porque senão você entra nisso e você não sai, sabe? É essa uma comparação, busca. Além da comparação... Isso, além das curtidas, eu vejo muitos, aqui falando para o meu nicho, com uma certa autoridade, muitos líderes e pastores de jovens que acaba o culto, vai ver a curtida do outro. Cara, meu sabe? Deus. Como é que foi o culto lá no outro? Meu Deus, cara. O que eles fizeram lá? E cara, é um ciclo vicioso, igual você falou. É algo que não te leva a lugar nenhum. Nenhum. Mas você tá ali preso. Incrível, cara. Eu preciso fazer isso para... E a comparação é a maior delas, né? Porque eu posto algo e outra pessoa posta e o dele teve mais. E aí, opa, por que o dele teve mais? O que eu tenho que fazer? Cara, começa a ficar, Thiago, você vê que fica apelativo, cara. Sim. Sabe? E sem direcionamento nenhum de Deus, né? É igual o músico, a gente né, da área também. Vamos tirar essa música aqui porque eu vi fulano tem 1 milhão de visualizações essa música. Cara, só vou... a gente tem uma premissa lá que, cara, vamos tirar quando for verdade pra gente essa música. Sim. Tipo, cara, tirar por tirar. Qual que é o sentido? Tocar por tocar? Não, é isso, assim, postar por postar, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre missões e evangelismo, cara, se tem uma coisa que não é engajada é missões e evangelismo, assim, tipo, não no sentido, tipo, são poucas pessoas. Quem mais compartilha, fala sobre missões é outros missionários, outros evangelistas e por aí vai, né? Então, eu lembro que quando eu saí, porque eu lembro que eu postava vídeos sobre tudo, né? Sobre curiosidade da Bíblia, sobre muita coisa. E no meio disso aí ia viralizando alguns vídeos e tudo mais, né? Quando eu nichei hoje, a maioria do pessoal que me segue é gente que tem chamado de missionário, evangelista e quer conhecer pessoas desse meio. Eu tinha convicção de que eu estava nichando o meu perfil e eu estaria, né? Mas eu falei, cara, eu quero ser alguém... Eu lembro que foi essa palavra que o Senhor queimou no meu coração. Eu quero ser alguém que deixa um legado, sabe, Thiago? Porque... vou te dar um exemplo. Não sei, eu tenho um cara que eu admiro muito, que são vários, né? Mas tem, por exemplo, o Pastor Maia, que é líder da Missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora. Tem o Maico Barroco, que é da Íris, aqui do Brasil. E se você for ver, são pessoas simples, né? Tem os seguidores lá, mas porque estão fazendo um trabalho bem relevante. Mas eu tenho amigos meus, colegas meus, que têm, assim, ó, o triplo, assim, ó, não tem nem como comparar de visualização, de curtida, de seguidor do que esses caras. Mas, cara, quando eu sento na mesa com esses caras e eu vejo que esses caras estão produzindo pro reino, eu falo, cara, eu quero chegar e ser um cara desse, assim, ó, que lembrem de mim como um homem que... Não o Matheus, foi um famosinho do Instagram. Pelo amor de Deus. Sim. Não, o Matheus gerou algo eterno, cara. Ele, sabe? Então, foi isso que o senhor colocou, eu lembro, na minha frente, né? Ou você vai ser alguém muito conhecido, ou você vai ser alguém que deixa um legado, né? Obviamente, pode, às vezes, em algum momento, unir as duas coisas. Sim. Alguém que deixou um legado e foi muito relevante, muito conhecido. Mas não busque isso aqui. Isso aqui é uma consequência para alguns e busque deixar legado, né? E o cara que às vezes deixa legado é o pastor de uma igreja pequena, que às vezes ninguém vai conhecer, mas, cara, tá gastando a vida dele no quarto orando, gerando algo eterno, sabe?
Sim. Então, é isso que eu tenho buscado hoje na minha vida, é deixar um legado com as pessoas que eu caminho, né? Deixar frutos. Porque no fim, Thiago, a gente vai chegar diante de Deus, cara, e não vai ter nome de pregador, não vai ter nome de influenciador. Cara, tem um único nome que está sobre todo nome. E aí, se o que eu fiz foi palha, foi feno, foi obras minhas, se o vídeo que eu postei, se o evangelismo que eu fiz foi obra minha, não foi inspirado por Deus, vai ser queimado, não vai sobrar nada. E o que vai sobrar foi o que foi feito com o Senhor. Uhum. E de que adiantou, né? Gastar vida e buscar incessantemente por algo que o Senhor não estava ali. Então, isso tem que mexer com o nosso coração, cara. Isso tem que mudar o nosso foco, né? Se é fama que está todo mundo buscando, o maior é que serve, né? Então, eu quero servir, cara. Não quero, sabe? Uhum. É isso que tem que estar... Massa. Mano, tem uma pergunta que a gente faz para todos. Não é difícil, mas é uma pergunta que a gente faz para todos. É qual o momento da sua vida, seu ministério, antes de, sei lá, ter um encontro com Jesus, talvez, que você teve um upgrade. Você teve aí uma mudança de mente, não sei, algo que você ainda já compartilhou ou não compartilhou ainda com a gente. Qual que foi esse momento aí na tua vida? Cara, eu acho que eu estou vivendo um upgrade no exato momento, assim. Faz um tempo, assim, que eu sinto o Senhor me esticando em muita coisa, né? Gerando muita coisa em mim, assim, de maturidade mesmo, né? A minha oração tem sido, esses últimos dias, Deus me forja para ser um filho maduro, sabe? Nossa. Eu não quero ser mais um filho mimado que fica ali deitadinho no colo esperando as coisas virem na mão. E eu vejo nesse tempo, assim, esses últimos meses, principalmente, cara, onde eu tenho vivido coisas tão lindas no Senhor por posicionamento, né? Uhum. Então, eu vejo o Senhor dando um upgrade, assim, na minha vida ministerial, na minha vida familiar, pessoal, de igreja local, em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, essas curas que a gente tem visto são tão recentes, assim, para mim isso é um upgrade do Senhor absurdo. Mas eu vejo que o upgrade, ele vem a partir de um posicionamento, né? De falar, Jesus, porque assim, para você viver um upgrade, eu vejo que necessita um esticar do Senhor, né? Você sair da tua zona de conforto, você está saindo, né? Você está dando um a mais ali. E isso não é fácil, né? Você sair da tua zona de conforto, você crescer em maturidade, isso gera dor, gera processo. E eu me vejo nesse processo, né? Mas eu vejo assim que eu tenho vivido na atualidade, assim, cara, um upgrade, assim, olhando para dentro de mim, cara, tem sido absurdo, assim, cara, surreal. Aprendizado. Assim. Melhor coisa é ver um upgrade, mano. Melhor coisa. Top demais. Mano, você tá recente aí, também lançou essa semana, né? Um desafio aí missionário, você vai estar em janeiro lá num tempo de aprendizado, né? Isso. Você poderia falar e até estender o convite para o pessoal te ajudar aí no que for preciso. Daí aparece na tela aí, ou a gente coloca na descrição do vídeo. Boa. Cara, de janeiro agora, esses próximos meses aí eu vou ter algumas missões. Mês que vem, não sei quando vai ser esse podcast, mas em novembro, eu vou estar em uma missão na Ilha Rasa, que é uma ilha perto de Paranaguá. São 4 horas de barco. Então a gente vai estar lá servindo aquela ilha e, enfim, manifestando o amor de Cristo lá. E em janeiro eu vou estar indo para essa missão que tu comentou, que é um aprendizado, são um mês ali no Rio de Janeiro, na escola da Iris, né, Iris Global School, que é a escola da Heidi Baker e do Holland. E vai ser um tempo, cara, que eu creio que vai ser muito precioso de aprendizado, até pelo fato de tudo que eu tenho gerado no meu Instagram. Eu tenho, de alguma forma, eu vejo que o Senhor tem me levado para essa questão de ensinar e de ajudar muitas pessoas a entenderem a missão, a tirar muito sofisma da mente sobre missão e evangelismo, né? De fato, treinando pessoas para evangelismo, né? E essa escola vai me ajudar muito, né? Provavelmente a gente vai ter um prático lá no Rio de Janeiro, não sei se é assim que fala, mas é um lixão que tem lá, que é o lixão de Gramacho, que é bem... eu tenho alguns amigos meus que já foram, e eles compartilham assim que é bem precário, é bem pesado. Assim, porque as pessoas vivem, de fato, no lixão. E, então, provavelmente, o nosso prático vai ser lá, porque se a escola é no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, vai ser lá. Então, cara, se você, de alguma forma, quer apoiar, eu vivo missões integralmente já fazem 2 anos e meio, então minha vida hoje é 100% voltada para a missão.
Então, eu sempre falo, Matheus, esses dias mandaram, cara, 77 centavos para mim. E eu falei, cara, glória a Deus, porque se a gente une 77 centavos com R$1, com R$2, com 10, com 30, com 100 que mandam, a gente consegue fazer a missão, né? Legal. Então, você que está ouvindo e quiser semear numa terra fértil, né? Eu sempre posto tudo que eu tenho feito lá no meu Instagram, onde eu estou, como a gente tem feito. E tudo que eu recebo, eu sempre compartilho com as pessoas, para eles também serem estimulados, aprendizados. Essa semana, uma menina que nunca tinha evangelizado nada nos mandou mensagem que ela foi, através de uma live que a gente fez, ela foi ativada na missão e ela mandou um vídeo dela pregando no colégio, cara, assim, ó. Uau. Montaram um palco lá, ela pregando no colégio. Então, a gente tem recebido muita coisa para passar também muita coisa, né? E em janeiro vai ser esse tempo aí de aprendizado para estar ajudando outras pessoas a também serem ativadas na missão aí. Top. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo, quiser ajudar o Matheus Dalmaso nessa missão, vai estar aparecendo aqui e também na descrição desse vídeo, na descrição aqui do Spotify e do YouTube também, a forma que você pode estar ali ofertando a vida dele, o Pix, eu não sei, a oferta, o endereço da casa dele, manda dinheiro, manda ouro. Recebo, Jesus. Mas a gente que vive também o pastoreio de forma integral, a gente sabe das dificuldades que é, ainda mais a missionária, né? Eu creio que tem um custo, se eu não me engano é R$4.000, é isso? 4.000, eram 300 de Inscrição? matrícula e os 3.700 contando com a escola e passagens aéreas, que eu fiz um cálculo básico lá, né? Pesquisando. Então, já paguei a inscrição, faltam aí uns 3.700 ainda. Só. Para Deus, Deus não existe impossível, mas você pode ser essa pessoa, pode ser essa bênção na vida do Matheus, que você viu aqui que é um missionário que está arraigado numa igreja, que serve a igreja local, que serve a cidade de Curitiba, não está pensando nos seus likes, apesar de ele não falou aqui, mas se você não conhece, vê lá o seu Instagram bem... muitas pessoas, muitos seguidores, não está ali por isso, mas sim de levar essa mensagem, esse amor de Jesus a todos. Então você pode ajudar ele de alguma forma. Você do Up, você que nos assiste, sei que muitas pessoas... Nós temos um ouvinte lá dos Estados Unidos. Não sei quem é você, está lá no Spotify. Mas você também pode ofertar na vida do Matheus. E vem em dólar, né? Vem em dólar. De lá para cá é legal, né? Legal, daqui para lá que o nosso dinheiro diminui. Mas é isso, gente. Oferte. Você que pode ajudar de alguma forma. Além, lá na igreja, a gente todo terceiro domingo tem o nosso culto de missões. E uma das músicas que nós cantamos, nosso pastor faz questão de cantar essa música, que é... A nossa igreja é uma igreja missionária, né? Missionária é meio sempre Mark Ferris. Essa igreja cresceu nesse ambiente e a música que a gente canta é: se você não pode ir, você pode enviar. Você pode ajudar de alguma forma, financeiramente, também não abrindo mão das suas orações. Interceda, esteja sempre cobrindo o Matheus aí, porque a gente que é pastor, a gente sabe das lutas espirituais que acontecem quando a gente decide sair da nossa zona de conforto. A gente decide evangelizar. São muitas as lutas, são muitos os desafios, mas também são grandes, assim como ele ouviu, são grandes as vitórias, os testemunhos que vêm com isso. Mas cubra o Matheus com as suas orações e também com o seu apoio financeiro, de alguma forma. Tá bom? Mano... Cara, eu queria até falar um negocinho aqui. Fala aí. Primeira mão, cara. Primeira Olha mão. aí. A gente tá... com tudo que a gente tem vivido aí, Deus tem nos levantado em alguns lugares aí para a gente estar estruturando, apoiando, ensinando o pouco que a gente sabe, né, sobre missões, evangelismo, aquilo que a gente tem, na verdade, vivido na prática, a gente tem repassado para as pessoas, né? Mas a gente está aí, em breve a gente vai ter uma escola do A Mission, e com a galera ali do A Mission. Uau. O nome da escola é Escola Falar, baseado em Atos 4:20, né? Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então, vai ser uma escola onde a gente tem estruturado aí, a gente vai começar a estruturar ela para ensinar, ativar e movimentar o coração daqueles que têm um chamado missionário. Então, tem muitas pessoas que têm chamado missionário, evangelístico, e não sabem como começar, né? Não sabem nem como fazer, onde fazer, né? E a gente vai estar aí com essa escola, vão ter convidados assim, incríveis e com muita propriedade sobre o assunto para nos ensinar também. Então, lá no Instagram, fiquem de olho lá que em breve a gente vai lançar
essa escola aí. E vai ser uma escola bênção, né? Top demais. E essa camiseta top que você tá usando aí, Meu Deus, cara. cara, Olha lá, ó. olha lá, ó. É que não sei se dá pra ver, né? Tem atrás dela aqui, tá escrito Go into all the world. Olha Tem só. como virar aqui, será? Vira aí, eu acho que... Cadê? Vai dar boa lá. Dá boa lá? Deu. Go into all the world. Uau. Isso aí. Você pode adquirir, não pode? Pode adquirir. Como é que faz aí? Liga pra você? Como é que é? Manda um WhatsApp? Cara, é só me chamar lá no Instagram lá. Chama lá o Matheus. Chama lá, eu vejo tudo que me mandam lá. Isso daí também entra como... Isso É uma marca missionária. uma marca, mas não é sua. É minha. Ah, legal. É então, minha. olha aí. A marca... Essa aqui foi a segunda coleção. A gente lançou a pré-venda, ela já está sendo fabricada, né? Então ela vai chegar aqui pra gente, provavelmente no final desse mês de outubro. E a gente vai ter aí mais ou menos umas 30 camisetas para vender, né? Porque a gente mandou fazer 70, aí 40 já foram vendidas na pré-venda, e aí sobrou 30. Então, assim, provavelmente foi a última vez. Eu gosto muito da... Como é que fala? Da exclusividade. A gente lançou a primeira coleção... Quem comprou. Quem não comprou, infelizmente... Então, a gente gosta muito de a pessoa que comprou saber que não vai ficar lançando mais elas. Então, tipo, também dá aquele senso de, cara, se eu não comprar agora e eu gostei, eu não vou comprar depois. Então, provavelmente, essas 30 vão ser as últimas, assim, dessa coleção, porque daí a gente já está programando a terceira. Então, se você... entra lá no Instagram, tem fotos dela muito melhores do que aqui. E aí você consegue ver ela, se você gostar e quiser. Também vai ser... Esse valor é todo... voltado para minha vida missionária e tem me apoiado também isso aí também. Top demais. Mano, a gente sempre faz um joguinho de perguntas aqui para encerrar. Let's go. Em poucas palavras, 2 ou até 3, vamos dar uma colherzinha de chá. Você responder o que significa para você algumas palavras aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Até perdi. Vamos lá. Enquanto você se prepara. É que essas perguntas aqui, aí... ó. Vamos lá. Bora. Família. Cara, base de tudo. Base de tudo. Base de tudo. Igreja. 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 Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Família, cara. Minha família hoje. Minha segunda família é a minha igreja local. Boa. Eu tô falando muita, né? Não, mas tá bom. Tipo uma frase já. Não, mas curtinho vale. Pela margem de ibope aqui passa. Um sonho do Matheus. Um sonho. Cara, eu acho que o meu maior sonho hoje, além de tudo que eu já tenho feito, construir minha família. Construir minha família. Agora, isso é difícil. Um medo. Um medo? Criar um ministério de resultado, cara. Esse é o meu maior medo. Que Deus me livre disso. Boa. E... Ministério. Ministério, resposta de quem eu vivo no quarto. Boa. O menino é bom, hein? Tô usando quase uma frase aqui para falar, mas tudo bem. E louvor, adoração. Louvor e adoração. Um dos meios de... Como é que fala? Um dos meios da minha comunicação com o Senhor. Fala bonito, hein? A tua influencer. Cara, é isso. Pô, essas perguntas dá um... Te pega no pulo, né? Legal, só pra gente encerrar com peso. Cara, que massa. Mas, Matheus, obrigado por esse tempo precioso. A gente tem uma premissa aqui, que é trazer realmente pessoas que são relevantes para a nossa geração, pessoas que foram importantes no nosso ministério, têm sido importantes nessa fase também que nós temos vivido no Upgrade. Você faz parte disso, de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa cidade, Campina Grande do Sul e 4 Barras. A gente tem experimentado uma porção assim incrível, que eu digo que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria estar experimentando, da onde Deus nos levou e que Ele tem conduzido e onde o Senhor tem te levado também. Eu lembro que eu acho que ali na região a gente foi um dos primeiros a te levar para ministrar lá. Cara, foi. E foi mesmo. O primeiro, cara.
Foi mesmo? Foi o primeiro ali. E eu lembro que foi muito forte, assim, aquele tempo de mesa que a gente teve, a nossa conversa ali, e os frutos que geraram, sabe? Das pessoas entenderem que realmente nós precisamos ganhar essa geração, precisamos ganhar. E Deus tem dado uma explosão, assim, essa que é a palavra ministerial ali, que nós olhamos assim e falamos, cara, a gente não é merecedor disso, mas o Senhor tem mandado porque é o tempo que o Senhor usou a sua vida, usou aqui esse momento para falar para muitos missionários que eu sei que estão surgindo, muitas pessoas que são estudiosas da palavra de Deus, que querem se aprofundar, e a gente vê essa profundidade em você. Também essa profundidade nas suas redes sociais, que muitos procuram nas redes sociais encontrar respostas e não vão encontrar. Então, nada melhor do que nós trazermos pessoas que, na prática, falam, cara, isso aqui é passageiro, existe algo mais precioso, algo que nós temos vivido na prática, que é muito mais importante do que o mundo pode nos oferecer. E, cara, obrigado por esse tempo de mesa. Não sei se quer deixar algum recado para a galera que está em casa. Você tem mais algum spoiler que você queira contar aí para a gente aí, que vai acontecer? Já contou da escola, né? Escola Falar. Escola Falar. Mas, cara, fica à vontade. Quero agradecer, na verdade, né? Como tu falou, eu lembro que o UP lá foi foi, eu não lembro, mas acredito que foi, eu acho que a primeira igreja que me levou na época, quando tudo estava começando ali, né? E ver tudo que eu tenho vivido depois disso. Cara, eu ouço testemunhos até hoje, assim. Esses dias atrás, teve uma menina, acho que lá da igreja de vocês, que postou uma foto daquele dia que eu fui lá. E ela falando que até hoje ela é marcada com aquilo que aconteceu lá, não vou lembrar o nome dela. Mas ver os frutos, né, daquilo que o Senhor tem feito ali na cidade, para mim, assim, é muito grandioso, né? Saber o que Deus tem feito ali. E que, de alguma forma, eu posso cooperar com alguma coisa, né? Então, eu quero agradecer vocês, né? Saber... Para mim é uma alegria ver esse estúdio aqui, vocês fazendo aqui, né? A gente fez aquele dia com o microfone na igreja normal e ver... E eu creio que é apenas o início daquilo que Deus vai fazer. Eu vejo, assim, a igreja de vocês ali, não olhando como uma placa, mas como uma referência ali para a cidade, para aquilo que Deus tem gerado na cidade, né, de Campina Grande do Sul. Então, eu honro muito a vida de vocês, né? E agradeço também por sempre dar esse palco, essa oportunidade de a gente estar propagando essa mensagem do quão missões, do quão evangelismo, do quão anunciar o Senhor é importante, né? E, cara, é isso. Eu quero agradecer. Eu quero convidar você que está nos ouvindo a buscar, a não se prender nas quatro paredes da tua igreja, sabe? Que tudo aquilo que você tem aprendido, você possa derramar na vida dos teus amigos no colégio, na faculdade, no trabalho, porque, de fato, o que vai dizer o quanto aquilo que nós estamos aprendendo está sendo válido é o quanto nós aplicamos no dia a dia, né? Então, que você que está ouvindo aqui, que você possa, cara, anunciar Jesus, porque Mateus 24:14 fala que o evangelho do reino de Deus será testemunho em todas as nações, aí então virá o fim, né? Então, o fim ele não está vinculado com coisas ruins, com tragédias. Ele está vinculado com uma igreja que entendeu o ID e entendeu que anunciar o evangelho é o principal. Então, que você, cara, queime teu coração e anunciar Jesus, fazê-lo conhecido. Porque, cara, quando você der esse passo, você vai ver e ouvir muita coisa doida de Jesus. Assim. Então, te encorajo a viver essa realidade de vida. Fechou. E é isso. Gente, mais uma vez, Matheus, obrigado. Eu que agradeço. Você que está em casa e ainda não comentou nesse vídeo aqui, não curtiu, não compartilhou, cara, para esse vídeo aqui se tornar relevante para a internet, os mecanismos da internet entenderem que ele é relevante, você tem que interagir em algum momento com a gente, compartilhar. Cara, se esse vídeo falou com você, não deixa simplesmente ele morrer, mas compartilha, tira um print aí, printa a tua tela aí de você assistindo, faz alguma coisa e compartilha, marca o Upcast, marca lá o Thiago Pinheiro, marca o Matheus Dalmasso, e a gente vai repostar isso com força, porque isso que nós compartilhamos aqui é algo tão precioso, porque é simples, é do nosso coração, é algo que nós vivemos, é algo que está intrínseco em nós, e
E você pode, de uma maneira simples também, compartilhar. E se isso foi de encontro ao seu coração, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui no Spotify, no Insta também, tem lá os recortes, alguns cortes que a gente faz, encaminhando aqui para o vídeo. E é isso. Gente, também deixando aqui o agradecimento ao Matheus e a Vani, que cedem esse espaço tão precioso da MV7 para nós estarmos aqui avançando com o Upgrade e com o Upcast. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado e até o próximo Upcast. Eu não estou acostumado a ter uma câmera só para mim. Hoje o Matheus foi a nossa primícia aqui com 3 câmeras. Tem uma só para mim, que coisa mais linda. E eu percebi que eu estou um pouco acima do meu peso. Estava em Brasília, só comi besteira naquela cidade, misericórdia. Mas, gente, muito obrigado e até o próximo Upcast em nome de Jesus. Valeu! Falou, galera!